Oh, glória a Deus, aleluia. Eita glória. Eu tenho uma boa má notícia para você. A boa notícia é que a mensagem dessa noite, a má notícia é que a mensagem dessa noite não vai ser dada completamente, eu acho. Eu não consigo dar tudo isso que Deus me desenrolou na cabeça. A boa notícia, essa é a má, né? A boa notícia é que, se Deus permitir, nós vamos seguir nas próximas terças nesse assunto. Se Deus permitir, se Deus não mudar o assunto, porque às vezes eu fico presa num assunto muito tempo, e às vezes Deus fala, já te dei outra coisa, sai daí. Né? É bem assim que Deus faz comigo. Não sei com você, mas a gente tem que obedecer a Deus quando vem a revelação, né? Essa foi uma palavra nascida a fórceps. Pense. Daquelas que você não quer pregar. Você arruma uma caverna, uma desculpa, qualquer coisa, fala, domingo que vem. Pega tudo. Ó, a outra. Esse povo do profetizando tem essas manias. Não sei com quem que eles aprenderam essas coisas. A moleque, Olha aí, é um povo com bocão. Eu falei bocão de propósito, uma bocarra. Um bocão profético. Pastor Leonardo Brum, a culpa é sua. A culpa é sua. Alguém mandou falar, vai, mulher de Deus. Agora está na tua conta, tá? Vou mandar lá para a igreja quadrangular de São José dos Campos, ver o que o pastor acha dos teus conselhos. A gente é Baptist Black, Quadrangulation, que é Universation. O que é o Profeta das Nações? Ah, irmão, mistura tudo e dá glória. A gente é de Deus, aleluia. É isso que a gente é. Então, por isso que nós vamos orar nesse momento, para eu conseguir começar aquilo que eu gostaria de terminar hoje, mas receio que não vou conseguir. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos nessa noite. Nós te entregamos toda a honra, toda a glória no teu altar. Nós te pedimos direção e graça, nós te pedimos revelação, nós te pedimos presença do Espírito Santo, te pedimos a palavra rema, que não seja intelectualidade, que não seja sabedoria humana, que não seja muito estudar, muitos livros, mas que haja nessa noite um romper sobrenatural da tua palavra, que é a verdade. Não é uma verdade, não é uma das verdades, é a verdade, não há outra verdade. A única verdade que existe é a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é o verbo. E nessa noite nós te dizemos, Cristo, reina nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, o som já deu ruim, né? Já viu que o som já não dá mais. Eu estava ali com o pastor Emerson, a gente estava com aquela cara de ai, daqui a pouco a caixa faz, não aguenta mais. Porque a gente chama esses irmãos na pressão assim, esses irmãos na pressão assim, e só tem duas falantes, meio retorno, uma mesa com 8, 12, um bed, é 12 com muita fé, 12 canais. Você sabia que foi assim que a gente começou? Lá no estúdio do juramento, a gente tinha uma mesa também de quantos canais, amor? 12, 16 canais, mais os canais do JV1000. Esquece isso, né? JV1000 não existe mais. Então, e aí nós fizemos o Meu Bem Maior, aquele CD que você tem em casa desde que a sua mãe nasceu. Na quarentena, posso prosseguir, que eu tinha aquela voz de Barbie. Posso descansar. Eu era um soprano, gente, naquela época. Eu tinha 17 anos, não tinha jeito de não ser um soprano, né? Mas depois o pastor Emerson descobriu meus graves. Aí eu descobri que eu podia cantar uma oitava abaixo, ficou tão melhor. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes 7, 9. Vamos lá, Eclesiastes. Lá no meio da Bíblia. Vai perto de Salmos, Cantares, está lá Eclesiastes, na meiuca, Provérbios, por ali. Eclesiastes 7, 9
Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Vai procurando, irmão, tá aí, eu te garanto. Se tu não achou Eclesiastes, você pode achar Números 20, 11. Primeiro Eclesiastes, depois Números 20, 11, depois Gênesis 49, 5. Entendeu? Então vai escolhendo onde é que tu quer ficar por hoje. O texto base é Gênesis 49, 5. Se tu está com muito problema com Eclesiastes, com número, tu já abre Gênesis e já fica no primeiro livro da Bíblia, que é mais fácil de tu achar. O resto me persegue, tá bom? No final a gente se entende. Você achou então Eclesiastes 7 para o povo da misericórdia? Agora dizer um amém? Amém. Ai meu Deus, me ajuda. Reage, amém? Amém. Eclesiastes 7, 9 diz assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Aleluia. Que vem o sol. Não tem problema se é quadrado, mas estão vendo o sol? A sabedoria provém da palavra e a ira não. Números 20, versículo 11. Que sinistra essa palavra, hein, gente? Vamos lá. 20, Números 20, versículo 11. A gente já teve a primeira terça profética. Olha só, estava inconsciente. A primeira terça fire, porque já foi terça profética quando era lá em Vicente Carvalho. Era profética. Agora é fire. A primeira terça fire que nós tivemos aqui, profeticamente inclusive, nós falamos sobre Moisés. Então, nesse mesmo texto, pode ir lá. Números 20, versículo 11 diz: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim para se santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Quem? O Senhor se santificou neles. Bom, abra também a sua Bíblia agora comigo em Gênesis. Vamos passear. Hoje o pastor Emerson, eu estou seguindo a linha do pastor Emerson, tá? Gênesis 49, versículo 5 é o nosso texto base. Depois nós vamos voltar um pouquinho ainda, tá? Gênesis está lá no comecinho da Bíblia. Não está cronologicamente organizado o conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia. Porém, as janelas proféticas nos colocam dentro do tempo exato. E você que frequenta o Profetizando as Nações precisa compreender as janelas proféticas das Escrituras. Você vai encontrar textos escritos em épocas diferentes que fazem parte do mesmo assunto. Amém, pessoal? Amém. Estão comigo? Vamos seguir daqui? É a mesma história. Quem fez parte da escola do Profetizando já está entendendo o que está rolando aqui. Amém? 49:5 diz: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte. Porque o seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Volta comigo, para você entender em Gênesis 34, do que se trata a mensagem
nessa noite e, se Deus permitir, das próximas terças que Deus marcou o encontro conosco. Gênesis 34 vai falar de Diná, a filha que foi deflorada. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E você vai pular para o 15, 34, 15, já vai fazer sentido, calma. E você vai ler: nisso, porém, consentiremos a vós, que se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Quer dizer, santifique, circuncide. Daqui a pouco nós vamos seguir, para você não dar nó no cabeção. Eu preciso te explicar agora, eu preciso parar agora, para a gente continuar lendo, para eu começar o meu esboço. Essa é a introdução. Atenção, play, câmeras em mim. Eu vou começar a introdução dessa noite. Ufa! Nós estamos tratando de maldição e cursos de vingança e violência. O que está acontecendo em todos esses textos que eu salvei, falei, coloquei asterísticos: Eclesiastes 7:9, Números 20, versículo 11, Gênesis 49, versículo 5 e Gênesis 34, que é o textão completo para você compreender que todos os nossos versículos citados têm um contexto, tem um texto íntegro, completo e tipológico, que se justapõe, que é base de tudo aquilo que nós vamos abordar nesta terça e, quiçá, a terça que vem. Violência, assédio moral, violência verbal, armas de raiva. O texto de Gênesis 49:5 é o momento em que Jacó está abençoando seus filhos, e para cada filho ele tem uma palavra. Mas quando ele chega nesses dois, ele diz: vocês dois, olhem bem para a minha cara, vocês não vão receber a minha bênção, porque vocês usaram de violência física, moral e mentira para se vingar. Gente, a vingança não provém de Deus. Por quê? Paulo vai dizer: porque vós não escolhei primeiro sofrer a injustiça. Gente, eu sou um ser espalhado, eu gosto de pregar a justiça, eu gosto de defender as pessoas, eu gosto de entrar na frente do que não consegue falar, eu gosto de botar a boca no trombone, sabe? Esses dias eu estava no Snap igual o Celso Russomano, e lá vou eu. De vez em quando Deus me puxa e fala: por quê? Não escolhei vós sofrer a injustiça, porque em alguns momentos é necessário sofrer a injustiça para que muitos não se percam. Sofrer a injustiça significa não se defender. Sofrer a injustiça significa não se vingar. Sofrer a injustiça significa perder uma causa, perder um porte de arma, perder o direito de utilizar a arma lícita que estava em suas mãos, que era o que? A sua razão. O texto de Diná, você vai encontrar uma jovem sendo deflorada, abusada, e o seu abusador se arrepende, porque quando se linka com ela no ato de abuso sexual, ele se enamora. Olha que coisa esquisita. Quem buscava violentar durante a experiência violenta se enamora. Está lá em Gênesis capítulo 34, depois você vai ler o textão todo em casa para você compreender o que eu estou falando. E aquele homem muda de ideia. E o que ele faz? Ele volta para o seu povo, porque tinha acabado de haver paz, gente. Entre Jacó e Esaú, as famílias estavam em festa, porque Jacó tinha resolvido um problema familiar. Ele tinha roubado a primogenitura de seu irmão, e de repente todo mundo se encontra, e está tudo em paz, e está tudo bem, e acontece uma tragédia depois que essas coisas são
Diná é deflorada? Os irmãos se levantam e começam a dizer: não, nós vamos resolver isso. E juntam-se as tribos todas: nós vamos pegar esse cara e vamos rachar ele no meio. E enquanto eles estão se organizando para arrumar uma batalha, para acabar com esse cabra que quebrou essa aliança, essa paz que havia entre os povos, eles fazem um plano sórdido, que tem muita gente que faz também, tão sórdido quanto o abusador. Aqueles que foram ofendidos recebem uma isca de Satanás do tamanho, e eles recebem no peito aquela isca, e eles começam a nutrir raiva, ódio. E o problema não é você ter raiva, não é você se irar, é você pecar depois que você teve raiva e ódio, manter o teu ódio e a tua raiva de estimação, e todo dia você dá um pouquinho mais de comida para aquele ódio, um pouquinho mais de comida para aquela raiva, você vai alimentando aquilo, e aquilo vai crescendo, e eles planejaram a vingança. Aquele homem se arrepende do abuso, vai para casa falar: pai, pelo amor de Deus, olha o que eu fiz, eu me meti com aquele povo lá de Jacó, e eu fiz o que era errado, mas agora eu amo tanto essa mulher, eu quero desposar ela, eu quero consertar o que eu fiz. Ele está arrependido, e ele começa a dizer: me arruma essa esposa, pai, tem jeito porque eu fiz. Ele corre para a família dele e começa a dizer: eu sou o imundo, eu sou... Gente, isso é uma... Olha que drama que está acontecendo aqui. Não tinha jeito para esse homem, de fato não tinha. Jacó, vendo o que está acontecendo, os irmãos começam a se organizar, e eles vão conversar para tentar fazer um acordo, para não morrer muita gente. Eles sentam e começam a conversar. Em algum momento, eles assim: nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncidem todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mentira! Eles não queriam aliança, eles queriam vingança. Quanta gente chega querendo aliança, mas na verdade o que é vingança? Tão ofendido, tão ofendido, tão ofendido. Eu vou chegar em você, não me olha com essa cara de peixe vivo, não. Não é de peixe morto, é de peixe vivo. Vou chegar na sua história. Eles mentem, eles blefam. Eles blefam. O versículo 24 do capítulo 34 vai dizer: e deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo o homem de todos os que saíam pela porta da cidade. E o 25 diz: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, olha a violência voltando aqui, a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram e vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Versículo 30 diz: então disse Jacó a Simeão e a Levi, olha o que Jacó diz para esses dois que entrarem: até os mortos eles saquearam, até quem já estava morto foi roubado. Gente, a vingança faz isso. Você não está satisfeito, já está morto, mas tu pisa. Se estiver pior ainda, tu rouba, tu vai arrancando tudo, até dos mortos tu tem raiva. A vingança, a raiva e o ódio fazem isso com as pessoas. E diz assim, o versículo 30: então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me esturbado, fazendo-me cheirar mal. O pai da Diná fala isso com os dois filhos. O pai da vítima acha pior o que os dois filhos fizeram para se vingar do que o abuso que a própria filha tinha cometido. Existe como agravar uma desgraça? Existe.
colocando ódio e vingança dentro. Tem como piorar o que já está ruim? Tem! Você vai conseguir, hein? Quer continuar com ódio, com vingança? Você vai continuar. Vai. Você vai conseguir. Tem como ficar pior isso? Tem. Já vou te mostrar. E ele diz assim, Jacó diz para Simeão e Levi, Simeão e Levi acharam que Jacó ia apoiar a vingança. Acharam que eles dois se pareciam com o pai. Acharam que tinham nascido dele. Tem gente que sai da gente que a gente não sabe nem como é que saiu da gente, porque não parece com a gente. Tem gente que a gente gera e a gente desconhece no momento desse, porque a pessoa se vinga e faz tudo o que quer fazer, do jeito que quer fazer, e nunca aprendeu isso em casa. Meu Deus! Aí depois vai dizer que nasceu da gente. Vocês estão entendendo até aqui? Posso continuar? Eu sei que não é uma mensagem para prestar atenção mesmo, eu compreendo, não vou te puxar glória. Fica tranquilo. Não me perde, olha para mim, hein? Que eu não entrei no esboço ainda. Fizeram-me cheirar mal entre os moradores desta terra, disse Jacó. Entre os cananeus e perezeus. Tendo eu pouco povo em número, eles se ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Discutiram com o pai ainda. Justiça, não. Vingança. É diferente. Justiça é uma coisa, vingança é outra coisa. Tendo dito isso, eu quero falar com vocês sobre violência física, violência verbal e armas de raiva. Pode piorar o que você está passando? Pode, claro que pode. Está satisfeito não? Com o que viveu até agora? Quer piorar? Segue em frente. Continua com raiva. Olha, se uma coisa que eu posso falar é sobre raiva. Raiva, ódio, ira, raiva contida, ironia, isso tudo eu fiz pós-graduação na minha adolescência. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu não estou falando de nada que eu não tenha vivido. Violência física. Uma criança não consegue discernir quando você fala uma coisa para ela e você faz diferente. Entendeu? Não adianta você dizer para essa criança não bater no colega na escola se você senta a mão na cara da tua mulher. Não tem, cara. Não tem jeito. Não tem jeito de você falar para a criança, fala baixo. Dentro da sua casa alguém fala baixo? Lá em casa todo mundo fala alto. É todo mundo muito, fala com os braços, com as pernas, com as mãos. Lá em casa, eu não posso dizer, não faça isso. Porque eles estão me vendo fazer. Da mesma maneira, eu posso dizer para eles assim, aonde você me viu fazer isso? Você está entendendo que são pontos diferentes de visão, mas é a mesma coisa? Você tem moral para dizer para o teu filho, dizer assim, onde é que você aprendeu isso? Eu uma vez peguei um funcionário que nós tínhamos na área de produção artística, ele tinha feito tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira. Eu sentei ele no apartamento que eu morava lá em Vista Alegre e peguei todas as besteiras que ele tinha feito e eu perguntei para ele, você nasceu de quem que eu nunca te ensinei isso? Você já me viu fazer isso? Ele ficou me olhando. A mesma coisa eu digo para as minhas, eu não digo discípulas, mas as aconselhadas.
Porque eu aconselho, se quiser ser discípula de Cristo, maneiro. Eu pergunto, quando é que você me viu vestida com essa roupa? Sério? Elas ficam meio assim. E as espertas saem correndo, resolvem rápido. E eu fico orgulhosa. Porque para falar eu falo, e para elogiar eu elogio também, com muito louvor. E elas também me chamam a atenção, pastora, deu ruim. Isso é relacionamento, entendeu, gente? Então, nós aprendemos a expressar o mesmo sentimento na nossa família. Expressamos como vemos. Se o seu pai é grosso, não espere que os filhos do seu pai sejam diferentes. Não tenha vergonha de seus filhos, porque eles só fazem aquilo que você tem ensinado a eles. Esses dois foram confrontados por um pai que tinha moral para confrontar. Tanto é que ele vem dando várias informações a respeito de todas as tribos, todos os filhos, e quando chega nesses dois, ele diz, peraí, olha só, eu já tive problemas, eu sei que eu venho de uma família problemática, Jacó tem uma história terrível, Rebeca não foi lá muito inteligente, ele já vem com um ciclo de problema, de violência moral, verbal, violência implícita, sabe, aquele comportamento que não era mais adequado, mas ele chega nos seus filhos e fala, acabou aqui, parou a palhaçada, daqui não vai passar, olha, minha mãe fez isso, meu pai fez isso, mas vocês dois, alto lá, vocês não vão repetir isso. É necessário quebrar o ciclo da violência. O ciclo da violência precisa ter fim quando você compreende que você nasceu de novo, e não só a violência física, mas a violência da raiva, porque é a raiva que mata, e mata o outro e mata a gente. A violência verbal, gente, ela não é necessariamente falar bem alto, gritar. A violência verbal é quando eu exponho a vulnerabilidade do outro, mesmo sem gritar. Quando eu falo ou não, é exatamente o que eu sei, que vai te ferir de maneira educada. Não, vou repetir, você não entendeu. Você é do glória a Deus, não entendeu. Isso. A violência verbal, ela acontece quando eu sei usar bem as palavras para te ferir aonde você é mais ferido. A violência verbal, ela tem requinte de crueldade, perversidade. Eu posso não estar te batendo, mas você está apanhando. Eu conheço o teu ponto fraco, por isso é que eu falo com você baixo. Eu te enlouqueço e todo mundo acha que eu sou legal. Tá gravando. Depois você assiste de novo. A psicologia vai dizer que atrás de um louco sempre tem um morto. Teu marido é louco? Acho bom tu saber quem tu é. Tá morta? A tua mulher é louca? Então quem tu é? Tu é o morto? Vocês vão ter que decidir esse papel. Toda vez que um grita é louca, eu digo, opa, é morto. Tem um louco? Tem um morto. Procura que tem. No ciclo da violência verbal, quando você vê alguém gritando muito, batendo porta, esse é o são. Esse aqui é o são. Não quer dizer que tem que fazer. É um grito. Você está entendendo que o desespero é um grito de socorro? Pega e abraça rápido. Abraça que vai acalmando. Aí você dá nome ao que está acontecendo. O nome é raiva. E a raiva mata. A raiva
é um sentimento de não justiça, é um sentimento de não vingança. A raiva é impotência diante da violência que foi cometida. A raiva, gente, ela tem raízes, ela fica anos no mesmo lugar. De repente alguém aperta o botão e a pessoa explode e mata o outro. A raiva é assunto grave. A violência verbal é quando eu te arranco a dignidade, e eu te arranco o orgulho de ser, e eu tiro o teu respeito próprio, quando eu exponho as tuas fragilidades. O nome disso é violência verbal. Vou repetir. Violência verbal é quando eu exponho a sua vulnerabilidade, mesmo sem gritar. Você já viu isso acontecer na sua casa, eu tenho certeza. Quando eu falo ou não exatamente o que eu sei que vai te ferir, de maneira educada, ninguém viu. E você caiu com o tiro, eu dei o tiro, ninguém viu. Tinha um silenciador. A violência verbal é uma arma com silenciador. É quando eu digo exatamente o que eu sei que vai te ferir e te arranco a dignidade, e te arranco o orgulho de ser, e tiro o seu respeito próprio, quando eu exponho as suas fragilidades diante dos outros, ou para os outros. Eu estou cometendo violência verbal. Por isso é que você está com tanta raiva e não consegue saber do quê? Tem uma raiva que não se explica. Alguém falou uma coisa e o outro fala, mas ele está chateado só por isso? Quem passou e ouviu e viu a situação, não entendeu por que você está com raiva. Não viu a violência da atitude. Mas isso não significa que você deve se vingar. Porque se você começar a bater a porta, arrancar a cadeira do lugar, rasgar a roupa, bater a cabeça na parede, sabe o que você vai conseguir? Nada. Só o que te violentou queria que você fosse. Atenção! Não se torne o que o seu violentador gostaria que você fosse. Eu vou repetir, eu sei, gente, eu sei que é ruim. Eu sei que você está rachado no meio agora. Eu sei que nesse momento tem um borbulhão de coisas acontecendo na sua mente, no seu coração. Você não está muito entendendo o que é violência verbal. E se você realmente está sofrendo esse tipo de assédio, de violência, e não chega em casa e mata seu marido, não arranca a cabeça dele, não é isso. E você ao contrário também, não faça isso com a sua esposa. Aquela cara de pau está fazendo isso comigo. A pastora falou, não. Guarde a sua arma. Todos nós temos armas no silêncio. Existem algumas armas que se utilizam contra a violência verbal, que também é violência. Por exemplo, ficar sempre bravo e emburrado enquanto os outros estão se divertindo. Já viu gente assim? Aqui não tem isso. Só na minha família. Tá todo mundo feliz no aniversário. Aí chega o problema. Emburra. Passa mal. Tá todo mundo rindo feliz. A pessoa fica. Estão rindo muito. Vocês já vão chorar. Isso é violência. É a mesma coisa que dar um soco na cara de cada um na sala. É violência. Para a palhaçada. Quando eu era não sei de onde, vocês não brincavam disso. Agora, quer dizer que lá, também não quero. Isso é raiva. Você começa a diminuir o outro. Toda alegrinha. Até parece que é isso tudo.
Violência verbal. Aí a faca. Daqui a pouco a pessoa. Aí chega alguém e fala: eu vou te bater. Com o irmão isso é muito simples, isso acontece muito. Mas não viu o que o outro. Violência, violência, violência. O que você tem? Nada. Você acha que as palavras que você pensou ficarão escondidas? Ficarão, como você disse, palavras são poderosas e se manifestam para sempre. Cuidado com o que você diz na raiva. Cuidado. Vou te contar um testemunho da Diogresa. Não podia ficar sem testemunho de Diogresa. Tem que ter um. Diogresa, irmã Dorinha, irmã Estacira. Estou dando nomes hoje aqui. Estou trabalhando com nomes, hein? Estavam indo para a consagração. Lá em colégio, lá perto de Coelho Neto. Não sei qual era a consagração desse dia, mas elas iam lá em colégio, em Coelho Neto, em Bento Ribeiro, que até hoje tem uma lá. Aí elas saíam, como elas diziam, com a manga aqui e a saia aqui. Mas o morto ressuscitava, tinha essas coisas, né? E tinha um bêbado, gente, que toda semana gritava todos os palavrões que ele sabia para elas. Elas saíam em jejum, em consagração, marchando, indo para a consagração. Gente, mexe com irmã de oração não, gente, fica quieto. E elas iam para a consagração e aquele bêbado, gente, ele xingava todos os palavrões que ele sabia de cor, que ele tinha aprendido, sei lá onde, dentro da boca do inferno. Ele xingava elas de todos os nomes, de mulher disso, mulher aquilo, mulher fácil, mulher à toa, mulher de pastor, tudo que vocês imaginarem, aquele homem tinha no repertório, muitas vezes seguidas. Um dia uma delas, que eu não sei mesmo, senão eu vou errar, virou para trás e falou assim: eu estou com tanta raiva que eu queria que você ficasse cego para nunca mais ver a gente passar aqui. Você sabe o que aconteceu? O homem ficou cego. Gente, o crente com raiva é um perigo. Cuidado com o que você diz, a tua palavra tem poder. Maldição sem causa não prospera, não é verdade? Mas se der um mole, cara, maldição vem, dá a banda em alguém. Porque a palavra é uma faca de 2 gumes, corta para lá e corta para cá. Ah, mas maldição sem causa não prospera. Sim, verdade. Mas se tiver uma causa, vai prosperar? Vai, então não dê lugar à maldição. Não dê lugar à maldição. Pague na moeda contrária na mesma velocidade e violência. Significa que se te odeiam, você ama. Fala mal de você, você fala bem. Te persegue, você dá glória a Deus e entrega no altar. Porque se você der uma causa, a bigorna cai na cabeça, gente. Sabe aquela bigorna do desenho animado? O 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Não vai valer para você se tu estiver na ira, se tu estiver no ódio, se você estiver na raiva, se você estiver usando as suas armas de raiva. Preste atenção no que você diz. Tudo que você está vivendo hoje é fruto dos seus lábios. Continua reclamando, então, vai. Continua falando mal, continua, vai. Vai falando mal. O problema não é comigo. Não é de quem você está falando mal. O problema é você. Eu estou preocupado contigo. Não é com o objeto do teu ódio, nem com a situação que você viveu. Eu estou preocupado com você que está me ouvindo hoje. O que te fizeram, se era justo, se não era. A pior coisa que tem é você ter razão e estar agindo da maneira errada.
São dois problemas. O primeiro problema é que tu tem razão. E o segundo problema é que tu acabou de perder. Mas eu tenho razão. Cala a boca. Que tu tem razão. Fica com razão, pelo amor de Deus. Cala a boca. Ah, mas agora eu tô com a rachada no meio. Perdeu a razão. Gente, as armas da raiva, elas são embasadas no direito que você tem. Tudo que você disser na raiva pode ser usado contra você no tribunal. Eu estou só no ponto 3. Essa arma da raiva, ela precisa ter uma licença para você utilizar, está entendendo? Ficou com raiva? Se você tem razão, você recebe uma licença. É tipo um porte de arma. Para você andar armado, você precisa o quê? De um porte de arma, não é verdade? Então, quando te fizeram a injustiça, quando te abusaram verbalmente, quando te fizeram violência não verbal, mas emocional, ou abuso emocional, ou violência perversa, ou quando vieram contra você, te deram um tapão na cara, te machucaram, ou te abusaram sexualmente, tudo isso te deu o quê? Um porte de arma, chamado razão. A razão é um porte de arma. Você tem o porte e você tem a arma. Só que quando você usa, você perde o seu direito. Nessa noite, eu vim aqui para falar com você que tem razão, mas que não pode usar a arma. Hoje eu vim dizer para você, me entrega o teu porte de arma. Eu estou acostumada com isso, eu sou de uma família de policiais. A primeira coisa que a gente faz com um pai, com um primo, um tio... Mulheres, atenção, quando o cara está a ponto de fazer uma loucura e ele tem razão, é esconder a arma dele. Porque não adianta ele usar a arma com razão, com direito e perder a razão. Eu estou dizendo que a palavra não é só para hoje. Eu preciso parar, mas não consigo. Vou te contar mais uma historinha. E essa eu vou contar com o nome também. Uma vez, meu pai estava sendo perseguido na polícia. Ainda bem que meu pai está aposentado e espero que ele não esteja assistindo hoje, que vai arrancar minha cabeça. Ele estava sendo perseguido, mas tão perseguido na polícia, tão perseguido. 1900 e bolinha, gente. Meu pai tem 35 anos ou mais de carreira, aposentado, velhinho com passo. Então, até os bandidos agora podem saber, por favor, hein? Sossega. Papai era federal. Easy, calma aí. Ele estava sendo perseguido pelos próprios amigos na época. E por um amigo muito próximo. Ele começou a gerar no coração dele um ódio, uma raiva contida. Ele parecia que ia virar um bujão de gás e ia explodir. Armado até os dentes, ele começou... Meu pai era policial e era pastor, imagina, as duas coisas ao mesmo tempo. E ele começou a pensar, Deus me segura, Deus. O senhor está vendo isso não? E ele começou a dizer, eu não posso me defender. Como é que eu vou me defender contra o meu irmão? Eles já tinham brigado, tinham saído na mão, desarmados, já estavam pelas tampas. E aí um dia ele falou assim, eu vou matar esse cara. Eu não aguento mais, pastor da igreja. Ele foi levado num nível tão alto de injustiça, de perseguição, Ele começou a pensar nisso. E ele começou a planejar e aquele ódio ia subindo nele. Eu estou te contando uma história que eu vi e eu vivi na minha casa. O ódio te tira a paz. A raiva te tira a paz. Você não faz mais nada sem pensar naquilo. Tudo o que você faz
você faz para aquilo. Você está sequestrado naquilo. Tem um monte de gente sequestrada aqui hoje, sequestrada no ódio, sequestrada na justiça, sequestrada agora me assistindo, gente sequestrada emocionalmente, tá sequestrado. A gente limpava as armas lá em casa, todo mundo junto. Meu pai ensinou a gente a armar, desarmar, como é que fazia, como é que as armas funcionavam, para a gente não ter que pegar escondido, ter curiosidade, dar um tiro em si mesmo. Gente, era os anos 70, né? Era outra história. Assim que dá tiro de 12, assim que dá de pistola, assim que dá 38 tantos tiros. É assim que limpa, desarma. Vamos limpar aqui tudo, vamos limpar o distintivo do papai, vamos limpar aqui tudo, bora aí. Caô, pasta de dente, era aquele sistema, mesa cheia de bala, todo mundo limpando. E um dia ele dormiu e acordou decidido a ser quem ele não era. Um dia ele dormiu e acordou decidido que ele ia ser a lei, que ele ia resolver o problema dele, que ele não ia ser mais tirado de otário. Já ouviu essa palavra? Já viu gente assim? Não tirado de otário não. Meu irmão, o que eu li primeiro? Que a ira, ela dorme no peito dos tolos. Se você disse essa frase, eu quero dizer, tu é tolo. Reveja. Guarde a sua arma. Porque o seu direito começa quando você tem razão e termina quando você puxa a sua arma. Perdeu o porte. Meu pai dormiu. Meus avós também. E os três foram parar no mesmo sonho. Esquisito, né? Os três no mesmo sonho. A minha avó bateu sentada na cama junto com meu avô Elísio. E eles se olharam. E minha avó disse: Elísio, eu sonhei que o Nélio matava um homem. E o Elísio olhou para ela e disse: Diogresa, eu estava sonhando que o Nélio matava um homem. Ah, vocês não entenderam. Meu pai dormindo, sonhando que matava um homem. Gente, esse lugar aqui vocês vão ouvir umas coisas sinistras. Bota o cinto de segurança. Eu vou falar. Eu não sei se você vive no mesmo mundo que eu vivo, mas as coisas aqui são muito normais. Isso não acontece com parede, com prédio de cimento. Acontece com gente. O problema é que a gente gosta de esconder essas coisas, não falar. Mas aqui nós vamos falar, ok? Combinado que nós vamos falar dessas coisas que acontecem só com gente que habita corpo de carne e osso? Eles saíram correndo lá em colégio, foram pro orelhão e ligaram lá para casa que já tinha telefone. Os dois velhinhos de madrugada em colégio, na praça de colégio, ligando para Irajá. Nélio, nós sonhamos que você matava um homem assim. De manhã o meu pai me contou essa história que eu estou contando para vocês aqui. E ele disse para mim: Deus é tão bom. Deus é tão bom que entra no nosso sonho para impedir a gente de pecar. Vou parar na primeira folha. A gente daí ia falar de abuso emocional, que gera raiva, e falar da raiva. Razão não é licença para matar. Razão não é licença para matar. Se você tem razão, eu não posso confiscar sua arma. Você tem sua licença, ok. Mas saia da estrada da raiva. Saia da estrada do ódio. Saia da estrada da vingança. Eu não posso te ajudar se você não me entregar a tua arma. Se você ainda está com raiva, você é um tolo. A raiva se deita no coração dos tolos. Tem gente com raiva há 10 anos e está perdendo a criatividade, capacidade. Aonde
pessoa morreu, é a tua raiva? Não! Gente, a raiva é um assunto muito sério. Um monte de crente sentado na sua própria raiva, nos seus direitos. Todo mundo descendo na cruz para dar um tapa na cara do outro. Eu vou logo avisando que eu estou sem WhatsApp, eu estou sem Facebook. Não aguento mais essas coisas. É muita raiva. É um bolo de raiva. É tanto tiro, é morte, é arma, a língua. Depois que é paz pro Rio de Janeiro. Depois veste de branco, vai pra rua cantar paz. Oh, meu irmão, qual é, hein? Baixa essa arma. Eu te amo. Tu vai disparar? Eu tô segurando no canto do teu revólver agora dizendo, eu te amo, tu vai disparar? Ei! Eu te amo, tu vai disparar? Eu te amo, tu vai disparar? Eu ando com gente assim. Eu ando com gente que encara o agressor assim. Eu ando com crente do Oriente que chega na frente do perseguidor e diz, eu te amo, tu vai me matar? Dispara! Tu é filho de quem? Quem te gerou? De que ventre que você saiu, meu Deus do céu? Com quem que você se parece? Você nasceu de quem? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Quem é o teu Deus? Que comportamento é esse? Por que tanto ódio? Quando você desceu as águas do batismo, você não levantou outro, não? Você continua sendo o mesmo? Você continua atirando nos mortos? Você continua saqueando a memória deles? Você continua sendo essa pessoa na reunião de família? Eu não vou lá naquela festa onde é churrasco e cerveja. Por que não vai? Eu não me misturo com essa família. Por quê? Porque eles acabaram comigo. Então dispara. Porque eles me batiam quando eu era criança. Então dispara. Ah, porque eles me abusaram. Então abusa. Ah, porque eles foram injustos. Então pratique a justiça. Ah, porque eles mentiram a meu respeito. Então minta de volta. Dispara. É isso que você quer? Dispara. Gente crente não se defende. Gente crente ama. Gente crente faz aliança com quem engana. Gente arrependida é gente boba. Vocês não sabem quantas voltas eu já levei na vida. Eu sou o ser mais desconfiado que vocês conhecem. Eu sou o ser mais difícil de confiar em alguém que vocês conhecem. Porque eu fui traída desde a minha infância. Eu estou acostumada. Você sabe o que Deus me ensinou? Que eu não tenho licença para matar. Eu sou uma capelã.
sou a ministra do Evangelho. Uma vez eu estava pregando na base militar, lá na despedida do exército, ali na Maré. Eu fui pregar para os oficiais. E eu fiquei com um capelão, mandando um capelão muito querido. E eu perguntei para ele o que um capelão faz aqui no exército. Porque um capelão da minha formação, eu sei o que faz em caso de catástrofe, num hospital. Mas o que você faz aqui no exército? E a primeira coisa, a gente não anda armado. E como que você do exército da Força Nacional não anda armado? Ele falou, porque um capelão, no meio de uma guerra, ele precisa ajudar os dois lados que estão ganhando. Um capelão não mata, um capelão não dispara, porque ele socorre o bandido e ele socorre a polícia. Ah, vocês não entenderam. Vocês não estão entendendo o que é ser crente, não. Vocês não estão entendendo o que é ser crente. Eu recebi a foto de um amigo meu, de um dos nossos missionários, de um país perseguido. Para vocês é algo tão distante, tão longe, mas para mim foi agora, que foi ontem. Foi do lado da minha casa. Não é porque está no Oriente que está longe. E é uma foto que eu não posso nem mostrar para vocês. Os inimigos da cruz cortaram os braços dele, porque ele era crente. Tentaram serrar a cabeça dele. Eu tenho um áudio. Terça que vem talvez eu tenha coragem de mostrar o áudio para vocês. De um dos nossos missionários brasileiros que socorreu ele, dizendo: cara, eu socorri, costurar os braços e tudo, mas depois é que nós vimos que ele estava com a cabeça cerrada, tentaram cortar a cabeça dele também. Sabe o que acontece com a gente quando a gente lida com esse tipo de coisa? A gente deixa a raiva para lá. A gente deixa os reinos de lado. Glória a Deus. Aleluia. As disputas, as ridículas. Ridículas. Eu estou segurando a tua arma hoje. Glória a Deus. Eu estou segurando a tua arma pelo cano. Glória a Deus. E eu estou te dizendo: me dá a arma. E me dá o porte. Eu não vou tomar a tua arma com outra arma. Eu não estou gerando gente bélica. As nossas armas, elas não são da terra. Você precisa fazer uma escolha hoje. O que você vai ouvir da boca de Jacó hoje? O que é que você está ouvindo da boca de Jacó? De que tribo você é? Eram 12 tribos. De que tribo você é? Você faz parte desse povo que tentou vingar Diná? Quem é você? Você precisa se distinguir. Deus tem falado conosco aqui no Profetizando sobre distinção. De quem é quem? Você precisa aprender hoje que quem é gerado de Cristo é gerado para a morte. E aquele que é gerado para a morte ressuscita com Cristo. Nós não fomos gerados para nos defender. Jesus mesmo se entregou. Gente, Jesus não foi levado à cruz na marra. Ele foi andando com as próprias pernas. Vou terminar. Ele foi andando. Eu troco a minha culpa pelo seu perdão. Eu troco o meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus.
roubá-la de mim. Você sabe quem escreveu isso? A Elisha. Ah, vocês não entenderam? Eu estou tentando aprender a ser crente igual essa menina que eu gerei. Ela é muito melhor do que eu. Você vai gerar gente melhor que você? Você vai gerar gente melhor que você? Você vai gerar gente pior que você? Você vai gerar gente que se vinga? Você vai gerar gente que alfineta na internet? Você vai gerar gente que anda armado emocionalmente para matar o outro? Você vai gerar gente que está pronto para atacar? Quem você vai gerar? Que tipo de gente é essa que nós estamos gerando? Eu tenho uma crise com isso. Eu costumo perguntar às minhas ovelhas: vocês me viram fazer isso? Pelo amor de Deus, eu vou perguntar a vocês. Vou? Não é por falta de vontade, não. Vontade é coisa que dá e passa. Disposição, meu bem. Ah, disposição é um negócio que eu tenho. Recurso verbal, se eu quiser usar para o mal, porque o dom a gente escolhe, né? Se a gente vai usar ele para o mal, ou se a gente vai usar ele para o bem. Porque você nasce com uma quantidade de dons. Ah, mas eu tenho isso porque a minha família é assim. Não, tira o melhor e o pior daí de dentro. Você pode escolher tirar o melhor. Dissimular? Fiz curso quando era criança. Mentira, eu fui no mundo aprender. Só que um dia eu morri. Um dia eu morri, cara. Um dia eu morri. Um dia Jesus me pegou e eu morri. Um dia Ele me salvou e não foi no Kisuko. O sangue que me lavou não foi Clyde. Não foi Fantaúva.
E alguém veio e trocou as alavancas de propósito para os trens baterem. Gente, meu avô é um homem tão digno, presbítero da Assembleia de Deus de Queimados. Ele quis morrer. Ele não tinha como provar. Ele sabia quem era. E ele foi andar na linha do trem, pedindo para Deus a morte. Porque ele sabia que ele não ia matar ninguém, ele sabia que ele não ia fazer justiça com as próprias mãos. Ele foi andar na linha do trem. E ele caiu e bateu a cabeça. Ele teve afundamento de crânio. Passei a infância toda botando a mão no buraco que tinha na cabeça. E quando ele estava desmaiado, Deus cantou uma canção para ele. E quando ele acordou, ele cantava assim: Tu me guardas, Jesus, no caminho da luz, não me deixes odiar. Tu me guardas, Senhor, nessa senda em flor. Agora que era: não me deixes odiar. Tentar lembrar. No andar com Jesus, brilha em nós sua luz, que nos faz resplandecer. Te agradeço, Senhor, pelo teu imenso amor, pois salvaste um pecador. No caminho em que vais, trevas espirituais envolvendo o teu ser. Não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Eu esqueci tudo. São 3 refrões diferentes. Sabe, você sabe de cor, né? Isso aí tu comprou. Só então hás de ver, nunca mais vais morrer, pois Jesus veio pra te salvar. Na hora que você precisa escolher de quem você é filho, de quem você é filho, que barriga que te gerou. Tem gente que vai entregar a arma aqui hoje. Você tem razão. Você foi ofendido, mas você não vai se defender. Você já entendeu, né? Por hoje chega, não dá mais que isso. Tá muito forte o negócio aqui. Tem coisa que a gente não consegue assimilar se for a lei, né? Tá bom. Se você quer entregar a tua razão hoje, vem no altar aqui. Vem entregar a tua razão aqui, vem. Eu tô falando com os ofendidos só. Eu não sei se você passou violência moral, física, emocional, se você está vivendo um ambiente de violência. Eu não sei se você tem motivo para disparar. Mas hoje você vai escolher ser capelão.